Respeitável público, sou o Fênix, mas podem me chamar de Fefe. Vou apresentar para vocês uma pessoa que faz um trabalho primoroso, reaproveitando materiais, especialmente papéis usados. Ô de casa, dona Marilene, já cheguei! Eu descobri, assim, o meu talento olhando meus pais trabalharem, né, porque os meus finados pais trabalhavam na lavoura, sempre foram agricultor, né, e e eles faziam a minha mãe bordava, fazia vassoura para vender, para ter um ganho mais para de renda, e o meu pai fazia cesto para carregar o milho, e daí depois ele ficou doente, a gente foi para a cidade. Sim, o pai ele fazia o cestinho para carregar o milho. Ele colhia as taquara, lascava, botava dentro da água, né, e daí preparava, destalava, né, tirava os nó, né, que tem que tirar os nó, né, da taquara, né, e daí ele fazia o cesto pra gente puxar o milho, o pasto para as vacas e para os porcos, né, e daí fazia o cestinho, e eu olhando aprendi, porque eu aprendi um monte de coisa olhando os pais fazer, né. Lá na cidade eu me casei, e daí comecei a trabalhar e daí comecei a descobrir a sociedade, né, que a gente vivia no interior meio isolado quase, né, e daí na cidade a gente conheceu mais gente, mais como nos estudos, né, como fazendo amizade e conhecendo as pessoas. Daí comecei a descobrir, o primeiro trabalho que eu fiz foi as bonequinhas de lã, meus artesanatos. E depois, daí comecei a fazer os outros. E daí, de repente, apareceu na cidade o trabalho de jornal. E era muito caro o trabalho, para a gente pagar o curso, para a gente fazer. A professora que foi dar o curso para nós era muito caro. Daí eu não pude fazer o curso, e eu queria fazer. Mas eu tinha aprendido a fazer massa de biscuit. Daí a amiga, a esposa do colega do meu esposo, ela aprendeu a fazer o trabalho de jornal. Daí ela cruzou onde que eu estava, lá na terrena da nossa casa, e perguntou para mim se eu pudesse ensinar ela a fazer o biscuit. Ela me ensinava a fazer o trabalho de jornal. Daí que eu comecei o trabalho de jornal e adorei fazer, fiz muita peça, muito, até feiras eu fiz. E esse trabalho de jornal eu fiz inspirado no trabalho da taquara, no cipó, né, que também o cipó, você tem aquele cipó São João, né, aquele também. Outra coisa, a raiz do caraguatá, a gente fazia barbante, né. Daí, hoje em dia, não existe mais lugares que tem essa plantação de caraguatá, né. A gente fazia trabalho também de corta, né, com a raiz do caraguatá, né. E eu cheguei aqui, daí um menino que era filho de uma vizinha, que foi vizinha nossa, o menino foi lá em casa e fez amizade com o meu menino, né. E ele descobriu que eu fazia esses artesanatos, ele começou a oferecer na cidade. E daí ele começou a vender os artesanatos. E daí o meu guri ia junto com ele, sabe? E daí oferecia nas lojinhas, cestinha para Páscoa, né? Os porta-chimarrão. Lá no Brick tem bastante pessoas, assim, eu tenho já uma clientela, sabe? Que já me conhecem, já sabem até meu nome, já tem umas que... Antes eu estava me lembrando de uma senhora que ela chega lá e ela diz, daí, dona Marilene, né? Ela já decorou meu nome de tantos anos que ela vem, né? Porque eu, quando comecei no Brick, eu comecei com bem pouca coisa. Só com essas coisas de jornal, né? Depois, daí os bordados de vagonito, que eu tinha bastante, eu fiz bordado de fita também, de fita mimosa, né? Fiz muita coisa depois, sabe? Fui fazendo. Depois eu, por causa da dificuldade dos meus olhos, da visão, né, que ficou fraca, e das mãos, que começou a me prejudicar, daí eu parei de bordar, não bordo mais nada. Eu só trabalho com jornal ainda. Porque esse trabalho eu vou fazer até que eu aguento, sabe? Eu gosto desse trabalho, eu gostei muito. É uma coisa assim, bem assim, como é que eu digo assim, é uma terapia. Tem pessoas que não valorizam, tem pessoas que chegam assim, olham e dizem, ah, isso é feito de papel, como fosse uma matéria que não tinha valor nenhum, né? Não vê que a gente está ajudando o meio ambiente, né? O papel, ele custa muito, o papel, o plástico, ele custa muito a apodrecer. E daí, né, se ele ficar exposto, né, daí dá esses negócios de erosão que eles falam, né, que a água leva
tranca os bueiros e os riachos, e daí da poluição, né, no meio ambiente, né. Estou contribuindo e contribuo com muita coisa. Os vidros eu reaproveito, as caixinhas de leite eu reaproveito para fazer minhas plantas, minhas mudas de planta medicinal. No início, quando nós começamos, 30 anos atrás, vinha de caroça de jornal. Todo mundo dava, né? Bah, que coisa boa para limpar os porão. Tinha gente que guardava nos porão o jornal, né? Tinha papel sobrando, tinha até para fazer fogo. Agora não tem nem para fazer fogo. É verdade. É, não tem mais. Terminou o jornal, daí eu estou usando as propagandas das lojas, né? As revistas do Avon e folha de caderno já usado, né? Estou reutilizando as folhas de caderno, sabe? Daí, porque dá um trabalho bem bom. Folha de caderno é um papel que ele não quebra. O jornal, ele quebra com o tempo. Foi o primeiro curso que eu dei no CAPES. Depois eu dei aqui no SOS Vita. Daí, porque a professora viu lá meu trabalho lá na praça, e daí viu que tinha os trabalhos de jornal, que nem a vela, a grislanda, tudo feito de papel, né? O pinheirinho. Daí ela quis que eu desse ali para os meninos aprender, para ser uma terapia para os meninos, né? Que estavam se recuperando ali no SOS Vida. Sempre eu gostei de planta, porque o meu aniversário é no mês das flores. É na primavera. Bem na primavera eu faço aniversário. E eu sempre admirei plantas, flores. Eu adoro, quer verem eu ficar feliz, ganhar uma flor. A minha mãe, ela sempre plantou as coisas de horta, é tudo com ela, era, sabe? Chá, verdura, essas coisas a mãe cuidava, sabe? E a mãe conhecia muito chá. Então, inclusive, quando nós morávamos no interior, assim, muito pouco a gente ia no médico, né? Porque nós ficava engripado, dava dor de barriga, qualquer coisa lá, uma febre, uma coisa, a mãe tinha o chá em casa. A mãe fazia chá, comprava uns comprimidos e nós tomávamos e ficava em casa, se curava em casa, a gente não ia no médico. Eu vim ir no médico, eu tinha 20 e poucos anos. Daí comecei a ver que o pessoal faziam mudas de plantas e botavam para vender e coisa, né? Começou a me chamar a atenção, daí eu comecei a fazer também, criar, né? Do lado do pai, o pai era brasileiro, a avó, finada avó que eu não conheci, era italiana. E eu gosto muito do meu trabalho, porque foi um trabalho assim que eu me esforcei para aprender. Gosto muito de fazer.